Bom dia, tá começando aqui mais um Conversando com o Horizonte. Tá de manhãzinha, eu já acordei reflexivo hoje, mas eu tenho pensado aí, né, esses assuntos que eu queria conversar aqui no canal. E um do que tava me intrigando era esse: o algoritmo quer mesmo que a gente produz? Será, sei lá, algo bom que faz a gente querer produzir mais de alguma certa forma? Mas o que eu vejo hoje em dia é que a gente acaba acreditando em uma realidade que o algoritmo nos conduz. Como hoje em dia tudo gira em torno de algumas plataformas, a gente acaba acreditando que ele reflete a realidade, que se a gente não fazer tal coisa, não agir de tal jeito, não fazer uma estética específica, o nosso conteúdo não vai dar certo. E eu vejo que isso tem moldado muito a mente, não só minha, mas de muitas pessoas, de não acreditar mais em si mesmo, né? Que o algoritmo faz isso, ele te faz acreditar em uma realidade que nem é existente. E aí esses dias eu vi uma entrevista que a Madonna deu aí para alguma revista, que ela estava falando que o Instagram é uma entidade inexistente, que ela fica impressionada com quanto o Instagram, essas redes sociais, elas te moldam, né? Moldam sua mente, moldam a forma de você pensar, a forma de ver o mundo. E eu sei que Madonna é de uma época totalmente diferente da nossa, assim, e ela viveu outros tempos, mas querendo ou não, hoje em dia tudo tá tão unificado, principalmente em uma rede social só, ou algumas que são copiadas também, tudo vai ficando muito semelhante, que mesmo que seja uma pessoa nova, uma criança ou uma pessoa mais velha, nós acabamos sendo levados para um mesmo local. Então essa comunicação, ela vai ficando a mesma para todos, entendeu? Tem nichos diferentes, mas tem uma forma em se portar dentro da rede social, em de fazer as coisas, que acaba indo para todos os lados. Aí a Madonna fala que o Instagram ela não usa, ela vê que é como se ela estivesse dando poder a uma entidade inexistente, um poder sobre a alma dela, sobre o cérebro dela, sobre a visão de mundo dela. E eu vejo que isso acontece com todos nós, né? A gente que às vezes pensa muito em criar coisas, trabalha no âmbito da criatividade, a gente acaba consumindo tanta coisa na rede social, vendo tanta referência, vendo tantas pessoas conseguindo números, reproduzindo fórmulas, né? Que dá certo, né? Porque o algoritmo ele molda as coisas, então eu sei que isso tem muito a ver com as próprias pessoas também, né? Ou seja, existe uma fórmula, essa fórmula dá certo, então as pessoas vão dando mais valor a essa forma e aí isso acaba sendo reproduzido várias vezes porque é o que traz números, né? Mas às vezes não é o que esse artista, essa pessoa que faz, tem vontade mesmo de fazer. Ah, beleza, essa fórmula existe, então eu tenho que olhar para mim, olhar para minha forma de criar, olhar para a forma que eu comunico e eu preciso me moldar totalmente para me adaptar e ser do jeito de tal pessoa, porque se eu não conversar da forma que fulano conversa, se eu não me portar da forma que fulano porta, se eu não editar meu vídeo de tal maneira, é porque eu sou ruim, é porque meu conteúdo não é bom. Então a gente fica nesse embate, né? De tipo, parar de acreditar no que a gente faz, porque não é bom o suficiente, porque não é igual ao conteúdo de tal pessoa, nos leva a acreditar que é porque não é bom o suficiente, é porque a minha comunicação não é clara o suficiente. Eu sei que, tipo assim, se existe a fórmula é porque ela dá certo, né? Mas ela não tem que resumir todas as coisas, sabe?
Tem tantas formas de criar, tem tantas formas de comunicar, mas a gente acaba sendo levado para esse mesmo local em que todo mundo começa a acreditar e pensar da mesma forma, fazer as coisas todas da mesma forma. E aí algum conteúdo que não segue isso acaba levando para um lado que não é bom o suficiente. E isso reflete a nossa realidade, né? Porque eu coloco tanto na minha mente que as coisas só vão dar certo se eu ser moldado por isso, eu acabo levando para esse lado que eu não sou bom. Então isso me deprime, eu acabo tendo questões em relação ao meu próprio trabalho, eu paro de acreditar no que eu sonho, eu paro de acreditar em mim mesmo, né? Que eu acho que esse é um dos maiores problemas da nossa realidade, é você não crer mais em você, no que você acredita, no que você busca. Daqui a pouco você está totalmente depressivo porque você pega essa realidade que é criada, que é moldada e leva para sua vida, que não tem nada a ver com a realidade em si, né? Pensa aí, se a gente não tivesse as redes sociais. A gente viveria produzindo coisas para pessoas, igual como sempre foi antigamente. A gente pensa em um artista. Eu penso muito ali na roça, né? Um artista criava, ele tinha a forma de trabalhar dele, seja um fotógrafo ou um pintor. Ele passava pelo interior, na roça, fazia a arte, fazia a pintura de pessoas naquela casa, conseguia seu dinheiro e seguia sua viagem. Até uns tempos atrás, quando não era tudo a ver com algoritmo, a gente conseguia criar coisas, cada uma é diferente da outra, porque a gente pensava mais lá das estratégias, né, e não uma trend, não seguir uma fórmula. Então a gente ia para tal serviço, produzia vídeo, né, fazia essa produção e postava e as coisas giravam. Só que hoje em dia, se não a gente não seguir um jeito específico, parece que não dá certo, não chega nas pessoas, então frustra todo mundo. É tanto que hoje em dia todas as áreas praticamente é necessário criar vídeos, produzir, fazer coisas de tal forma, sabe? Você vê coisas tão terríveis em áreas que poderiam ser mais sérias, mas acabam sendo levadas a esse lado de que você precisa dançar, você precisa... era como se antigamente os artistas vivessem mais a sua própria realidade e, consequentemente, a sua arte refletia muito mais o que estava dentro de si do que o externo, né? E aí o artista antes pensava, por exemplo, o que eu quero dizer, o que eu quero refletir, que é algo que estava passando por dentro dele, dentro das suas emoções, e aí ele lá e pintava uma obra, reproduzia algo ali, porque querendo ou não, a gente busca refletir muito o que está dentro de nós na nossa arte, né? Então o artista dizia, digamos assim, o que eu quero dizer, o que eu estou sentindo, o que eu quero expressar. E hoje em dia, todo mundo acaba pensando assim, o que o algoritmo vai querer, sabe? A gente leva para um lado que não é mais o que a gente está querendo, e sim o que o algoritmo vai gostar. O que o algoritmo vai entregar, sabe? E eu sei que muitas pessoas usam, né, essas fórmulas para expressar sua arte de uma certa maneira, né? Tipo assim, eu vou usar essa fórmula aqui, mas vou falar desse assunto que é o que eu quero falar. Mas vocês conseguem perceber que, querendo ou não, é o que está sendo ditado assim para poder ser feito. Não é mais algo que você quer fazer das ideias que você quer mesmo reproduzir, é muito algo específico que tem que ser feito e acaba ditando toda a forma de produzir que você às vezes acredita. Às vezes eu não quero fazer um vídeo cheio de corte, cheio de efeito, sabe? Eu quero fazer algo mais
que represente mais o meu sentimento. Como eu vou falar de algo, sabe, de um sentimento mais interno, que às vezes é igualmente o cinema, sabe? É você querer produzir imagens ali que causam mais sentimentos, que às vezes vão te fazer pensar mais a partir ali da forma que você cria esse conteúdo, essa linguagem. Não, eu preciso fazer com esses cortes aqui, porque se não tiver esse tanto de corte, as pessoas não vão ficar olhando muito pro meu vídeo, vão acabar passando e não vai comunicar, sabe? Então a gente é levado a acreditar e a produzir só coisas que vão dar certo dentro dessa rede social, dentro do que esse algoritmo quer, sabe? E isso está refletindo em tudo, que até o cinema hoje em dia ele está sendo totalmente moldado para cortes para redes sociais, sabe? Tudo feito no meio da tela para que isso facilite um corte depois para a rede social. A gente vai levando isso tanto assim para nossa vida que acaba refletindo tanto na nossa ideia de realidade que quando a gente vê tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa está sendo consumido e moldado por essas grandes empresas e a gente nem percebe, sabe? Aí daqui a pouco tá todo mundo com uma grande depressão, desacreditando totalmente nas nossas próprias ideias, no que a gente faz, levando coisas ruins pra gente, ficando doente por causa disso, porque se a gente não consegue se adaptar a isso, porque não são todas as pessoas que vão conseguir se adaptar a isso, sabe? Não são todas as pessoas que são expressivas a esse ponto de ter que fazer coisas extremamente viscerais e moldadas, sabe? Nem todo mundo consegue se adaptar a isso, então por causa disso eu vou parar de produzir, por causa disso eu vou acreditar que a minha realidade precisa ser de tal forma. Quem dita a nossa realidade? Somos nós ou a gente vai deixar que o externo molde isso? Então, eu acho que tá bom, né? De conversas por hoje. Onde chega esse vídeo aí? Quem tiver mais questões pode comentar aí pra gente desenvolver mais essas ideias, conversar mais sobre essas questões. E espero que tenham chegado aí até vocês. Até mais.